Muitas vezes o autor bíblico, ele pensa no uso das palavras justamente para que a gama de significados faça parte da sua leitura. A forma como você vai interpretar varia, se é uma narrativa, se é uma poesia. Então, quando você olha para como o texto é escrito, você vai entender melhor o que está escrito, né? Quais são os significados que você pode ter quando você lê um salmo ou quando você lê uma história e tal. É muito importante você buscar sempre conhecer mais, estudar mais. Se tem uma coisa, se nós acreditamos que Deus criou o mundo, se nós acreditamos que Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós, se nós acreditamos naquilo que a gente prega, então não tem nada mais importante para a gente do que estudar a Bíblia. Puxa. Nada mais importante. As línguas originais da Bíblia, suas palavras, seus significados e como interpretá-las. Nós vamos conversar sobre a importância do contexto, do texto e de entendermos melhor a mente hebraica e a poesia hebraica. Este é o tema do Lições da Bíblia que está começando. Olá, amigo da Novo Tempo, está no ar o programa Lições da Bíblia. Estamos muito felizes porque você sempre está aí do outro lado, com a sua Bíblia na mão, o nosso manual de estudos, buscando crescimento na palavra, buscando crescimento no conhecimento de nosso Senhor Jesus, especialmente nessa temporada onde estudamos juntos todas as semanas aqui no programa o tema Como Interpretar as Escrituras. Eu tenho aqui o meu manual de estudos na mão, eu creio que muitos de vocês também o têm. Se você ainda não tem o seu manual, entre no site da Casa Publicadora, cpb.com.br. Ali tem orientações a respeito deste manual, de como você pode consegui-lo. Tenho certeza que com ele em mãos, você vai ter muito mais sentido em tudo aquilo que estiver sendo falado por aqui. Eu já disse em outros momentos, mas sempre vale repetir, este é o mesmo manual que a Igreja Adventista do Sétimo Dia usa na sua reunião semanal chamada Escola Sabatina. Ela é a lição da Escola Sabatina. Em muitos movimentos religiosos, evangélicos, protestantes, nós temos a Escola Dominical. Também tem um manual de estudos. Nós usamos esse mesmo manual e assim o chamamos aqui para facilitar a compreensão para todos, porque entendemos que esse é um assunto já bem normatizado, que foi bem trabalhado pelo autor, pelo escritor, e nos faz, então, compreender melhor as Escrituras. O tema dessa semana é extraordinário, já nos aprofundando um pouco mais na interpretação da palavra. Vamos estudar sobre idioma, texto e contexto. Olha, 3 premissas importantíssimas para compreendermos bem a palavra de Deus. 2 amigos pastores estão com a gente aqui hoje. O Luciano Geraldo é a primeira vez, né, Luciano, que você vem com a gente, né? Uhum. Prazer recebê-lo, bem-vindo. Obrigado, é um privilégio estar aqui e eu agradeço o convite. Que bom. O pastor Luciano está trabalhando atualmente na Igreja Adventista, conhecida como um projeto evangelístico em São Paulo, Nova Semente. Lá ele desenvolve o seu ministério, já já a gente conversa um pouquinho sobre o trabalho que ele tem realizado ali. E ele está acompanhado do pastor Edson Nunes, doutor Edson Nunes, amigo já do nosso programa, já esteve aqui em outros momentos, e é muito bem-vindo também sempre com a gente, Edson. Obrigado, pastor, é bom estar aqui de volta. Que bom. Pastor Edson Nunes, já já vamos conversar um pouquinho com ele. Ele vai falar um pouco sobre esse projeto extraordinário que é a Nova Semente em São Paulo, que é uma unidade da Igreja Adventista com um propósito muito diferenciado. E vamos conversar com eles já já sobre isso. Amigos, vamos começar o programa? Eu convido a todos que estão nos assistindo para orarem com a gente. Pastor Luciano, ore para nós. Claro. Querido Deus, nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de entender quem o Senhor é. Amém. Nós queremos que o Seu Santo Espírito se faça presente conosco nesse momento, nos ajudando a entender as palavras que um dia foram inspiradas por Ti, ó Pai. Seja conosco, tudo isso nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, com essa oração começamos o nosso programa. Pastor Edson, nessa semana e nas 2 próximas, né, vocês são os nossos convidados aqui no programa e vamos avaliar coisas bastante interessantes, profundas e que são objeto do seu estudo já há muitos anos, especialmente relacionado ao livro de Gênesis. Mas o tema dessa semana, idioma, texto e contexto, é complicado a gente entender toda a mente hebraica, já que a Bíblia no Velho Testamento parte hebraico, parte aramaico, né? O Novo Testamento com o grego koiné.
esse distanciamento linguístico nos incomoda um pouco para compreendermos melhor, não é? A gente tem uma barreira, com certeza, linguística, né? Nem todos têm acesso, nem todos têm oportunidade de estudar o hebraico, o aramaico, conhecer a gramática e toda a questão sintática também. Ainda bem que alguns estudam para gente. Com você certeza. e outros colegas. E além da barreira linguística, tem a barreira cultural também, né? Sim. Porque a língua, ela expressa uma cultura, ela não é só uma palavra, ela é uma maneira de pensar. E quando a gente pensa no português, né? O português é uma língua extremamente difícil, uma gramática extremamente difícil, vocabulário muito grande, e a gente tem as nossas peculiaridades em relação à nossa língua que tem a ver com a nossa cultura. Verdade. Então a gente tem uma tendência, por exemplo, em língua portuguesa, que é a lei do menor esforço, né? Então você vai abreviando as palavras, juntando as palavras, né? Então você tem o vossa mercê, vós me ser, você, né? E hoje é só o ser, né? Exatamente. Você vai lá e tal. Mesmo estando em desuso, ainda faz parte da nossa língua e é complexo isso. Entender a língua é complexo. E é uma parte da história da língua também. A língua vai evoluindo com a fala, Sim. com as relações interpessoais e tal. Então, para você entender a língua, não é só entender a língua, você precisa também entender a cultura por trás da língua, né? Os dialetos e mesmo as expressões idiomáticas que são usadas. Então, a língua ela traz também essa dimensão cultural que vai além dela mesma. Sim. Eu me lembro de um professor que tive na faculdade, Luciano, você talvez nem era nascido, talvez, né? Mas o professor Pedro Apolinário, ele foi professor de português, de língua portuguesa e de grego. E um dia ele disse para a gente, né? Essa questão que o pastor Edson falou, a língua é muito viva e ela vai se transformando com a cultura, com o tempo. E a gente perguntou como que ela era atualizada, né? A partir de que momento? Então ele disse uma coisa muito interessante. Quando os cultos, as pessoas cultas que estudam profundamente a língua, começam a usar aquelas expressões mais curtas, encurtando, deixando de usar outras, aquilo vira já uma atualização linguística e com o tempo poucas pessoas começam a falar daquela forma. Mas a sua visão também sobre esse tema, né, idioma, texto e contexto, na luz daquilo que vamos estudar hoje. O Edson já mencionou que é um desafio, né? Você se adentrar numa outra cultura, aprender a pensar conforme aquela determinada cultura. E para nós é um desafio maior ainda, porque envolve o tempo também, né? É uma cultura antiga. Sim. E então o desafio ele fica ainda maior. Então, Verdade. além de se debruçar sobre a língua, você tem que se debruçar também sobre o contexto histórico e etc. Como que foram esses processos de mudança, né? Pelo menos para a gente tentar entender um recorte que seja, né? Desse espaço de tempo tão grande que separa eles de nós, né? Exatamente. Aliás, você também é formado em letras, não é? Isso também. Então você já está acostumado a lidar com esse nosso vernáculo tremendo. De uma certa forma, nós temos que agradecer a Deus pelos estudiosos, né, do passado, que traduziram a Bíblia, que se debruçaram, foram homens incansáveis, né, para que pudéssemos ter a compreensão das Escrituras hoje. E aí vem um texto bastante interessante de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. A Bíblia é muito objetiva, Paulo era muito objetivo, muito culto e muito objetivo, né? E aí ele fala sobre o porquê da Bíblia, qual que é o objetivo dela, para que ela serve. Como você vê esse texto de Paulo a Timóteo capítulo 3, Edson? Paulo está expressando ali a complexidade e a profundidade da Bíblia, porque basicamente ali ele coloca que a Bíblia serve para tudo, né? Ela serve para educar, para corrigir, para transformar, para uma série de coisas. E a gente acompanha ao longo da história não só os usos positivos da Bíblia, mas também os usos negativos da Bíblia, né? Sim. Então, em todo momento, a Bíblia pode ser usada de diversas maneiras. E aí talvez tenha um preparo anterior ao próprio estudo da Bíblia, que é a oração, né? Que é o Espírito Santo, que é você buscar o entendimento de Deus, né? Porque os usos da Bíblia as possibilidades de uso da Bíblia são diversos, inclusive usos negativos, né? Você justifica e justificou ao longo da história racismos, preconceitos, perseguições usando a palavra de Deus, né? Então, esse também é um problema do estudo da Bíblia. Quando você se aproxima do texto sem essa percepção do idioma, do contexto, de tudo que está envolvido naquilo, e principalmente sem o Espírito Santo e sem oração, a tendência não é você ver o que está no texto, mas é você ver a você mesmo no texto.
Então você vai reproduzir as suas ideias no texto. Então, o que eu acho mais interessante do que Paulo fala é isso, que Deus inspira. Deus inspirou e ela serve para um monte de coisa. Mas anterior ao que ela serve, é o que é importante. É você buscar o que Deus quer dizer para você através dela. Tentar compreender a Deus e a utilidade da Bíblia com poucas palavras que Paulo falaria, né? Boa para ensinar, para redarguir. Não é tão simples, né, Luciano? Porque, como disse o pastor Edson, a amplitude da palavra de Deus, da importância dela, excede essas palavras todas, né? Eu acho que é mais o sentido humano, para a gente poder entender dentro da nossa esfera humana, né, o que significa ensinar. A gente entende, educar. Alguma coisa nesse aspecto. Com certeza. E o verso 17, né, que é o verso que se segue ali, ele vai dizer também do aspecto de aperfeiçoar, né? Então você vai ser educado pela palavra, instruído por ela, e com isso tudo também você vai se aperfeiçoando como pessoa. Então, acho que um aspecto interessante é de quando você deixa-se ser instruído, né, por Deus, você se torna mais sábio, você se torna alguém que sabe tomar melhores decisões e entende o mundo de uma forma também mais coerente, mais realista e com misericórdia, né? Então, tudo isso faz parte da revelação de Deus e instrui a gente para que a gente possa viver uma vida melhor, né? É verdade. Agora, Deus permitiu, Edson, e aí vem um assunto que você também gosta, que uma nação recebesse esses, vou usar um termo, nem sei se eu estou correto em usar, esses oráculos sagrados, né, divinos, uma responsabilidade tremenda de comunicar ao mundo. Foi uma incumbência grande, né, que Israel tinha para levar as pessoas a compreenderem a vontade de Deus através das Escrituras, né? Sim, é uma coisa que muitas vezes quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não se dá conta, né? Deus escolheu se revelar através de um povo, dentro de uma cultura, dentro de um momento histórico. E ele escolheu se revelar através de uma língua específica. E ele decidiu que essa língua ia passar de geração em geração, que as pessoas iam aprender a traduzir e tal, e a gente ia poder ter acesso ao texto. Ele podia ter se revelado de muitas maneiras, como ele se revelou de muitas maneiras, né? Então ele apareceu como uma sarça ardente, ele apareceu como um ser de luz, ele apareceu como um andarilho, no caso de Abraão, lá para comer com Abraão, e ele veio como Jesus Cristo, etc. Mas tudo isso ele escolheu relatar através de um texto. Então uma das coisas que eu sempre falava para os meus alunos era isso. Talvez o primeiro passo para você se dar conta do que é a Bíblia é você entender que é um livro, né? A gente entende toda a dimensão espiritual, e foi o que eu tentei expressar na minha primeira fala, que antes dela ser alguma coisa, ela é a palavra de Deus, você precisa se aproximar dela através do Espírito Santo, da oração. Mas depois disso é importante você lembrar que ela é um livro. E como um livro, ela precisa ser estudada. O Espírito vai te guiar no entendimento da literatura, do que está ali dentro. Então, toda essa bagagem cultural de um povo, de um indivíduo, como por exemplo nós acreditamos que Moisés escreveu de Gênesis a Deuteronômio, a gente acredita também que ele escreveu Jó, mas isso é um outro assunto, ele escreveu de Gênesis a Deuteronômio. Então a gente precisa entender tudo o que está envolvido, em quem era esse indivíduo, na época que ele escreveu, como é que era o povo, onde é que o povo estava, como é que o povo se movimentava, o que eles comiam, o que eles deixavam de comer. Então coisas pequenas, né, como por exemplo, Abraão prepara eu falei dos andarilhos, né? Deus aparece com 2 anjos e peregrinando na terra, Abraão vê nos carvalhais de Manre, e aí esses seres se aproximam e Abraão convida esses seres para comer. E um deles era Deus, a gente percebe pela sequência do relato. E aí diz que ele cozinhou um cordeiro, né? Fez um cordeiro, mandou matar um cordeiro e fez. Que tipo de forno era esse? Que tipo de cozinha era que Abraão tinha? Então, uma vez eu assisti uma palestra inteira, com mais ou menos 1 hora do indivíduo explicando que tipo de fogão era aquele, de forno, como é que era feito, de barro, madeira, etc. Então, todo esse processo histórico, ele também é muito importante, né? Os detalhes da Bíblia fazem parte da maneira como Deus está se revelando. Sim. Desde as coisas pequenas, obviamente, até as coisas grandes. Exatamente. Luciano, dentro dessa visão que o pastor Edson passou, para aqueles que estão nos assistindo, nós temos tantas pessoas variadas, pessoas que têm um conhecimento bíblico já avançado, outras que estão começando. Por exemplo, que tipo de literatura seria tão benéfica para a gente poder usar para compreender a Bíblia, para podermos alcançar essa dimensão tão lá atrás, essa cultura tão distante, que é bem diferente da nossa, que é ocidental? Que materiais, por exemplo, a gente poderia usar para crescermos essa visão?
Eu acho que 2, assim, se você tiver na sua biblioteca, vai auxiliar bastante no estudo da Bíblia, é que você tenha um dicionário e um bom comentário, porque ele vai dar esse contexto histórico que às vezes nos falta, né? Na maioria das vezes nos falta. O dicionário da parte linguística ali, essa dimensão. Exato, né? ele vai dar alguma ideia de uma palavra-chave para aquele texto, que pode ter uma compreensão diferente do que a tradução em português ela traz. E o comentário ele vai trazer também algumas nuances do contexto histórico. Por isso que eu acho que compõe bem aí o estudo da Bíblia. Você tem livros como, por exemplo, panoramas históricos, né? Tem livros famosos. Então, panorama histórico do Antigo Testamento, panorama histórico do Novo Testamento. São livros que vão dar um contexto geral, né? Um contexto mais amplo do que está sendo narrado ali. E você tem as introduções, né? Então, são livros fáceis, eu acho que para qualquer nível, são as introduções. Introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, ou introdução ao livro de Gênesis, introdução ao livro X, que esses livros, geralmente, eles trazem um aprofundamento. E os comentários bíblicos também ajudam bastante, né? Sim. Talvez como é que eles chamam? Concordância bíblica. Uma concordância. Também é muito interessante. Concordância bíblica, um bom dicionário realmente é vital também. Às vezes uma palavrinha dá um colorido no texto que a gente não percebe se a gente não tivesse esse dicionário. Eu conheço pessoas que fizeram toda a base do doutorado em cima de um verso da Bíblia, do Novo Testamento. E aquele verso vira uma base para um doutorado, né? Então, há muita coisa para a gente aprender. Muita coisa. A essência, Luciano, você como pregador, como estudioso, como pastor, assim como Edson e eu, e tantos que nos assistem, a essência do estudo da Palavra de Deus é que sejamos levados à obediência ao Senhor, né? Nós não adoramos o livro, nós adoramos o Deus do livro, né? Como você vê essa questão, né? Até para os nossos telespectadores também sentirem que nós amamos a Bíblia, mas amamos o Deus da Bíblia e queremos obedecê-lo. Existe uma palavra, né, em hebraico que eu acho que resume bem essa ideia, que é a palavra Shema, que é bem presente naquela oração, né, de Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, o Senhor é único, né? Então ela começa com ouve Israel, Shema. Só que essa palavra pode ter 2 traduções, né? Pode ser tanto ouvir, tanto como obedecer. Então, aqui a gente tem um conceito importante. Só ouve quem obedece. É verdade. E o ouvir é um tema muito importante na Bíblia, né? No final das parábolas, Jesus sempre usava também esse mesmo vocábulo, né? Então, aquele que ouve é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, esse é a pessoa sábia que não vai ser levado pelos vendavais, tempestades. Então, quando você lê o texto, as parábolas de Jesus, onde ele fala da importância do ouvir e entende que ouvir não é só ouvir, não é só entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas é também obedecer. Então, acho que a gente encontrou a finalidade da palavra proferida por Deus, né? Que é encontrar um coração que vai ouvir, guardar e praticar. Exatamente. É mais ou menos como educar filho, né? Eu tenho 2, mas de vez em quando você tinha que fazer uns alinhamentos, né? Então, você tem que chegar e falar assim, para aqui, me ouve. Para aqui, me ouve. Porque você sabe que se ele ouvir e entender, ele vai obedecer o que você está falando, né? E Deus quer muito que isso, né? Que a gente ouça e realmente tome a decisão para obedecer. Está aí o grande objetivo para compreendermos as Escrituras, para isso que a gente tem que estudar e compreender as Escrituras. Nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí porque nós voltamos em poucos minutos. E já estamos de volta com o segundo bloco do programa dessa semana, estudando um tema muito importante dentro da visão da interpretação bíblica, idioma, texto e contexto, com 2 pastores que visitam o programa, os pastores Luciano Geraldo e Edson Nunes. Trabalham na Nova Semente, que é um polo, uma comunidade da Igreja Adventista com um propósito muito interessante para a evangelização. Edson, é recente a sua ida para lá, né? Você está agora liderando ali a Nova Semente. Conta um pouquinho sobre essa nova experiência. Eu fui pastor auxiliar na Nova Semente, quando o pastor Kleber Gonçalves ainda era o pastor principal, né, o sênior. Isso faz o quê? Uns 10 anos? Foi. Eu fiquei lá de 2007 a 2011, aí eu fui para o NASP, fiquei lá 9 anos e agora estou voltando. Desde janeiro estou na Nova Semente, no projeto Nova Semente. Está sendo um excelente desafio, que agradecer o pessoal da Associação Paulistana por ter me levado de volta para ajudar lá no trabalho e agradecer o pessoal da igreja também, que me acolheram muito bem lá. Eles são muito carinhosos, né? Muito. Eu, sempre que podia, dava uma passadinha lá, adorava, estudava a Bíblia lá com uns amigos.
Um abraço a todos eles lá, pessoas muito queridas da Nova Semente aí. Você tem um objeto de estudo bastante interessante, né, na sua carreira acadêmica. Tem a ver até com esse contexto ali do Gênesis, né? Conta um pouquinho sobre essa questão. O meu foco de estudo no mestrado foi o processo de como funciona a poesia bíblica, né? E no doutorado foi a aplicação dos conceitos da narrativa bíblica ao livro de Gênesis, do capítulo 1 até o 9. Então, eu trabalho bastante esse processo de texto, contexto, idioma e tal. Que joia, hein? Usa bastante. A praia do homem aqui, velho. Eu e o Luciano somos sapos de fora aqui, né, Luciano? Senta para ouvir, né? Estamos ouvindo, estamos só ouvindo. Que isso. Estamos só jogando a bola aqui, ó. E a lição da semana que vem aqui no programa tem muito a ver, exatamente esse contexto de Gênesis ali, parte 1 e parte 2. As 2 próximas semanas o Edson estará com a gente também trabalhando bastante esse assunto. Já eu converso com você, Luciano, um pouquinho sobre a sua carreira. É uma alegria tê-lo, viu, Edson, aqui com a gente. Obrigado, que Deus te abençoe muito nesse novo projeto, do seu ministério. Bom, amigos, estávamos falando agora há pouco, no bloco anterior, o Luciano levantou a questão de ouvir, a palavra Shema. É tua praia também, você quer fazer algum comentário sobre isso, Edson? É muito interessante, porque na língua portuguesa, em outras línguas também, no grego, no inglês e várias outras, você tem um vocabulário muito rico, né? Uma quantidade de palavras muito alta. Mas quando você vai para o hebraico, a quantidade de palavras é muito pequena. Então, as palavras elas acabam tendo vários significados diferentes. E muitas vezes o autor, quando usa uma palavra específica, muitas vezes ele intenta, né? Ele quer mesmo que você pense nos 2 significados ou 3 significados daquela palavra para fazer parte desse contexto. Então, no texto que o Luciano mencionou, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 em diante, é realmente um pouco disso do que acontece, né? Ouve, ó Israel, mas o verbo chamar, ouvir, também é obedecer. Então, não é só ouve, ó Israel, é obedeça, ó Israel, né? O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Então, muitas vezes o autor bíblico, ele pensa no uso das palavras justamente para que a gama de significados faça parte da sua leitura. Então, muitas vezes, para o amigo que nos assiste, para ele, nos escuta também, né? Não sei. Exatamente. Mas para o nosso amigo que nos assiste, um bom dicionário ajuda bastante. Bastante. Muitas vezes traz, como eu falei no bloco anterior, traz um colorido para o texto que você talvez não tivesse pensado nele. Então, desde coisas bem pequenininhas até coisas muito profundas, né? Seria errado, Edson, eu dizer que o escritor ali, a mente hebraica, aqueles que estavam escrevendo ali, participando como profetas, recebendo sonhos de Deus, eles tinham uma intencionalidade maior no seu texto, nas palavras usadas? Eles trabalhavam essa questão da intencionalidade? Olha, eu creio que sim. Isso é uma coisa muito discutida no meio acadêmico, né? Bastante discutida. Tem gente que acredita de várias maneiras diferentes. Mas eu penso assim, eu julgo por mim, né? Isso às vezes nem sempre é o bom, mas... Claro. Quando você vai escrever um texto e você quer que esse texto seja lido por alguém, você pensa melhor, né? Se o texto é só para você, você faz um bloquinho de notas ali, escreve qualquer coisa e tal, blá. Mas se é um texto para sua esposa ler, ou se é um texto para os seus alunos lerem, ou se é um texto para muitas pessoas lerem numa internet, você não escreve na primeira vez e joga lá na internet. Exatamente. Você vai revisar o português, você vai ver se faz sentido. Muitas vezes você vai editar o texto. Aqui essa palavra não está boa, vou colocar outra, etc. e tal. Muda o parágrafo. Muda o parágrafo para lá, muda o parágrafo para cá, acrescenta uma palavra, etc. Então, se você faz isso para um texto muitas vezes simples, você imagina um cara que recebeu um sonho de Deus ou que recebeu uma visão de Deus e que tem a missão de relatar isso para outras pessoas. O cuidado que ele devia ter. O cuidado que ele devia ter na escolha das palavras, na maneira como ele vai se expressar ao descrever o que Deus falou para ele, apresentar o que Deus falou. Então, eu creio que sim, que existe muita intencionalidade. Especialmente aqui num detalhe, Luciano, pegando o gancho aqui do pastor Edson, que naquela época a dificuldade para escrever era muito maior que a nossa hoje. Hoje você escreve no celular rapidinho, né, uma notinha, ou com uma caneta esferográfica, ou qualquer que seja a caneta, um papel que está sempre à disposição. Ele tinha que pensar muito, né? O que queria escrever, para não estragar o material dele, ele tinha pouco recurso técnico para se escrever, né? É isso mesmo. Então, você tem vários rolos antigos, né, que era feito de pele de animal. Então, naquela época, a mercadoria, aquilo que valia dinheiro, eram os bens que você tinha, né? Então, isso saía muito caro, no final das contas, para você escrever um livro muito extenso, né? Então, isso custava muito. Exato. Então, realmente era uma dificuldade na época. Então, você tinha que ser muito preciso
na escolha das suas palavras, pensar bem antes de escrever, porque não era só questão de, vou pegar outro pergaminho aqui agora, vou escrever e resolveu, né? Exato. Mas aí quando você chega em Qumran, por exemplo, você tem uma extensão de material significativa também. Então, esse é um processo de... o cara escreveu a primeira vez. Não, ele escreveu na parede, escreveu em pedra, escreveu em várias... Não só na pele de animal, mas também em papiro, etc. e tal. Né? Enfim, você tinha um processo de escrita que você podia trabalhar também. A gente vê... Foi se desenvolvendo. Foi se desenvolvendo. Então, os manuscritos também foram passando. Eu acho que isso é quando você lê, eu falo... foi uma coisa que me impactou muito. Quando você vai estudar, por exemplo, o Gênesis 1, e você vai no hebraico, você tenta entender o que está ali, ver a construção que foi feita, e você analisa o resto da Bíblia inteira, você vê que tem algumas porções que estão tão bem escritas, mas tão bem escritas, são obras de arte meio que perfeitas. Então, eu tenho 2 textos que eu sempre menciono quando eu dou classes assim de introdução à Bíblia. Lamentações, que livro. Lamentações é brilhante, a estrutura literária, a maneira como o autor escolheu as palavras, é um livro que você lê e do ponto de vista artístico você fica embasbacado. É muito bom. Ele foi achado em uma grande parte ou ele foi achado todo? Como é que está? Pedaços, né? Lá em Qumran. Mas quando você lê os manuscritos, você fica impressionante. E Gênesis 1 é um desses textos também que são impressionantes. Então, o autor ele trabalha a língua dentro da cultura dele, da revelação, etc., mas ele trabalha a língua de uma maneira artística que a gente não pode ignorar na hora que a gente vai traduzir ou estudar o texto. Exatamente. Porque tem uma frase que eu acho fantástica, uma frase que a gente compartilha bastante nos nossos estudos, que é: uma coisa é revelada naquela forma, a forma ela não é secundária ao que é revelado, porque se ele revelou naquela forma, aquilo é importante, entendeu? Então, a gente precisa começar nos nossos estudos bíblicos a ir além do conteúdo e pensar em como aquilo está revelado. Por exemplo, você não tem na Bíblia, e isso é uma aula do Dr. Lawrence Turner, que é professor no Newbold, foi professor no Newbold, ele fala, não tem na Bíblia um livro que fale doutrina da salvação. Ele olha, o pecado entrou no mundo, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e vai explicar detalhe por detalhe. Não, a doutrina da salvação muitas vezes você encontra em um verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, em que contexto está esse verso? Está no contexto de Jesus conversando com Nicodemos de madrugada, falando do nascer de novo, da água e do Espírito, falando da missão dele. Está no meio de uma história. Então, as grandes revelações bíblicas estão no meio de uma história. E aí você pega um outro texto de um outro autor também falando sobre a salvação e uma história também. E você começa a ter a doutrina sendo estabelecida, né? Exatamente. E a gente muitas vezes ignora as histórias e vai pensando os textos soltos por ali e esquece que ele está dentro de uma história. Isso que você fala é muito especial, que o Luciano falou também é muito especial. A gente não pode estudar a Bíblia de forma displicente. Sim. Né? Porque tem tanto recurso hoje. Eu fico pensando, se os recursos que nós temos hoje estivessem disponíveis aos que viveram no passado, século XIX, XVIII, XVII, período da Reforma Protestante, eu acho que se eles pudessem ressuscitar hoje, eles iam dizer assim, vocês são doidos, vocês não estão usando tudo que tem aí. Se eu tivesse isso na minha época, né? Porque hoje tem muita coisa que dá para a gente estudar de forma mais dedicada. Por isso que a gente sempre diz aqui no programa, estude a Bíblia, dedique tempo à palavra, dedique a primeira hora do seu dia, da sua manhã, né, do seu dia de trabalho. Acorde mais cedo, reflita, porque ali está expressa a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Não é uma coisa humana. Né? Os humanos estão tentando traduzir o texto ali para chegar na gente, as diferentes traduções e tal, mas nós precisamos valorizar esse estudo mais aprofundado, né? Luciano, aqui no nosso manual de estudos, nós temos algumas palavras interessantes para a gente entender justamente a continuidade desse papo que a gente está tendo sobre palavras e seus significados. Que destaque você gostaria de dar aqui nessa parte? Bom, a gente tem 2 palavras, né? Shalom e Hesed, que é misericórdia e paz, né? Sim. Que é traduzido. Só que, como o Edson estava mencionando, quando você considera assim, o contexto, a narrativa que envolve essas palavras, as cenas e tal, você tem uma riqueza maior.
Então, por exemplo, se você pensa na palavra shalom só como paz, você resume ela e torna ela uma coisa muito pequena em vista do potencial que ela tem na Bíblia. Então, você tem outras possíveis traduções, né, como felicidade completa, bem-estar. Então, um uso que eu gosto muito de procurar entender melhor é quando aparece no final do livro de Esther, no capítulo 10, depois de toda uma trama que é desenvolvida contra os judeus, né, na Pérsia. E então o texto ele acaba dizendo que os judeus agora têm shalom. Então, se você diz assim, é uma paz. Não, agora eles estão bem, eles estão ocupando as melhores posições do império. Então, é uma felicidade completa e eles até fazem banquetes para expressar essa alegria que eles têm. Então, o shalom aqui abrange não só a paz, no sentido militar, mas também de felicidade completa, né? Agora a gente tem não só paz, mas a gente tem motivo para celebrar. Então, legal, hein? Então, só um exemplo, né? Muito legal. E aí, o Edson, a gente acaba tendo também uma visão da palavra misericórdia, né? Sim. E é também outra palavra de um significado muito profundo, quando a gente estuda, e o nosso manual traz aqui, pelo menos essas duas, ele citou já as duas, mas é interessante também o impacto da palavra misericórdia aqui no texto original. Tem uma palavra que não está na lição, mas eu acho que seria interessante, ainda mais no contexto do estudo da lição dessa semana, que está lá em Salmo, no Salmo capítulo 1, no verso 2. Então, quem quiser em casa abrir, e ela não foi, assim, ela não está tão bem traduzida na nossa Bíblia, né? E aí talvez ajude o nosso telespectador, aquele que nos assiste a entender, né? Então lá, Salmo 1 começa assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? E aí a gente lê hoje esse verso, ele tem um peso, né? Então, o que é ser feliz, né? O que é ser bem-aventurado? É ter o prazer na lei de Deus, é meditar na lei de Deus. E aí esse meditar para a gente é um negócio meio, talvez relacionado com yoga, ou com meditação oriental, alguma Essa coisa... cultura ocidental pensa assim, né? Exatamente, pensa assim. Só que a palavra aqui é do verbo hagar, e é usada em outros momentos da Bíblia para descrever, por exemplo, o leão ou o cachorro em cima da sua presa, fazendo aqueles barulhinhos. Sabe aqueles barulhinhos? Não sei se você tem cachorro, eu tive cachorro durante muito tempo. Você dá um ossinho pro cachorro, ele bota as patinhas assim, e ele fica roendo o osso e fazendo um... barulhinho ali. Barulhinho, que é um grunhido, alguma coisa, mas bem baixinho, enquanto ele está mordiscando aquele osso. Essa palavra é usada assim na Bíblia. Então, quando ele fala, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita. Ou seja, ele é como um leão ou como um cachorro que... E está comendo e desfrutando daquele momento. Desfrutando. Cada palavrinha, ele está degustando a palavra. Então, você vê como é que ganha um colorido muito maior? Só que no nosso cultura, meditar é uma coisa. Na cultura hebraica da Bíblia é outra coisa. Exatamente. Por isso que é legal a gente estudar aqui as palavras e os seus significados, né? Mesmo você não tendo, de repente, tanto conhecimento do hebraico, né? Eu fiz teologia, fiz línguas bíblicas, mas não sou um especialista. Especialista está aqui o Edson e tantos outros que são nessas línguas originais. Mas já faz uma diferença quando você vai escrever um sermão. Só que quando a gente se aprofunda nessas palavras, a gente vê como esse significado traz um colorido diferente para a compreensão da palavra. Antes de chamar o bloco, aí, Luciano, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre uma outra característica da literatura hebraica, que é a repetição como um padrão. É interessante isso, né? Repetição como um padrão. Por que eles tinham esse costume, a mente hebraica, pensando dessa forma? Hoje, se a gente pega a repetição, a gente vai fazer uma redação, né? Se você repete muitas expressões, muitas palavras, sua nota vai ser 0, né? Mas para aquela cultura, principalmente na forma do narrador ele contar as suas histórias, ele utiliza a repetição como um recurso literário. E isso para produzir ênfase, chamar atenção para alguma aplicação teológica que ele quer fazer. E os exemplos são inúmeros, né? Já que 2/3 da Bíblia são narrativas, né? Então, se esse é um recurso próprio da narrativa, então o que não falta são exemplos. Mas eu gosto de um que é bem familiar para nós, que é a parábola do filho pródigo, né? Quando o filho ele está longe de casa e tal, vem a grande fome, né? E ele quer comer a comida dos porcos, nem isso lhe dão. Ele treina um discurso.
Então o texto vai dizer, né, que ele ensaia: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. A segunda parte do discurso: já não sou digno de ser chamado teu filho. E a terceira parte do discurso trate-me como um dos seus trabalhadores. E ele ensaia isso e volta para casa. E quando ele volta, o pai corre, abraça, beija e tal, e ele vai então falar o que ele tinha ensaiado. E então repete duas partes do discurso, mas na terceira é quebrado. Então olha só, ele chega e fala: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aí quando ele vai falar, olha, trate-me como um dos seus trabalhadores, o narrador quebra a repetição e ele fala, corta, né, agora, e o pai é quem diz, traz lá o anel, coloca a sandália nos pés. Então o pai não deixa com que o filho fala, trate-me como um trabalhador. Então o narrador ele quebra ali para dizer que o filho já voltou como um filho, não como um trabalhador. E essa é a estima que o pai tem por ele, né? Então você tem repetições acontecendo, mas só que uma quebra também para chamar atenção para um aspecto teológico, né? Nesse caso, a relação pai e filho. A sua visão também sobre esse costume na literatura hebraica da repetição, Edson? Não, é essencial. O que o Luciano falou é muito interessante. Tem um livro muito famoso, foi uma tese de doutorado, exatamente sobre repetições na Bíblia. São as repetições e variações de um autor americano. Então, o Culley, né? Ele vai trabalhar isso daí, ele vai exatamente mostrar como o principal das repetições na Bíblia são as quebras da repetição. Porque o básico da repetição é você enfatizar alguma coisa. Então, você repete a mesma palavra 10 vezes. Então, em Deuteronômio, capítulo 30, você tem o verbo shuv, que é o verbo voltar ou arrepender-se. Você vai repetir, se eu não me engano, 7 versos, você vai repetir 10 vezes a mesma palavra. Poxa, isso é uma repetição de ênfase. Mas nas narrativas, as repetições, elas são mais importantes quando elas são quebradas. E na lição da semana que vem a gente vai ver isso quando a gente falar de Gênesis 1 sobre o sábado. Exatamente. Então, quando você vê repetição na Bíblia, vai acompanhando para ver onde é que aquilo vai ser quebrado. Porque quando aquilo for ser quebrado, é porque o narrador, o autor, ele está chamando a atenção para alguma coisa. Fala assim, olha, aqui que quebrou, aqui você tem que prestar atenção. Então, na história de Samuel, do chamado de Samuel, é a mesma coisa. Então, quem está assistindo a gente pode depois dar uma lidinha lá em Samuel, no chamado de Samuel, capítulo 3, lá de 1 Samuel. Vai lá e dá uma lidinha e vê, né? Deus aparece, Samuel, aí Samuel corre para falar com ele e volta. Aí depois a segunda vez, a terceira vez, aí na quarta vez, você vai ver que várias coisas se repetem e outras não se repetem. As que se repetem vão sendo quebradas e ele está chamando a atenção para detalhes importantes da história. Interessante. Bom, são centenas de situações, né, na palavra, de repetições, e elas são importantes para a gente entender a ênfase que Deus queria dar ali através do profeta naquela mensagem específica. Lembrando que tudo tinha o objetivo da mensagem ser compreendida e as pessoas obedecerem a Deus e amarem a Deus e procurarem fazer a vontade de Deus. Legal, gente? O tempo está passando rapidamente. Nós vamos para mais um intervalo e já já nós voltamos para continuarmos estudando sobre textos e contextos, livros e sua mensagem. Voltamos já. De volta com o programa Lições da Bíblia, já chegamos ao último bloco, está um papo tão gostoso aqui com os pastores Luciano Geraldo e Edson Nunes, amigos que vêm nos visitar aqui, lá da Nova Semente, e então estamos tendo um estudo muito aprofundado, muito gostoso, como é o tema dessa semana. E é sempre bom estudarmos a Bíblia. Por isso que aqui no programa a gente oferece para você a oportunidade de estudar a Palavra de Deus. A Novo Tempo oferece vários cursos bíblicos em papel, já no sistema digital. Se você prefere o digital, que é o que nós estamos oferecendo nessa temporada, entre aí no site biblia.com.br, tem vários cursos digitais lá. Um deles é o Descobertas Bíblicas, que é o curso que estamos oferecendo aqui. Clique no Descobertas Bíblicas, faça o seu rápido cadastro e o link vai ficar liberado para você fazer o seu curso bíblico no seu celular, no seu tablet, no seu computador, já numa plataforma digital rápida. Você pode estar dentro de um ônibus ou viajando, num hotel, onde você estiver, você vai conseguir fazer o seu curso bíblico, a lição daquele dia, e o Descobertas Bíblicas é lindo, vale a pena, tá bom? Tá aí a dica para você estudar a Palavra de Deus com a Novo Tempo, como dica do programa Lições da Bíblia. Bom, amigos, chegamos na última etapa aqui do nosso estudo nessa semana, e os amigos estão lá em casa com a Bíblia aberta, com a lição, e espero que eles estejam gostando muito, que eu estou gostando bastante do papo nosso hoje. E chegamos ao último ponto, quando vamos estudar sobre textos e contextos, o livro, livros e a sua mensagem.
A importância do texto e o contexto. Luciano, você que também tem uma formação em letras, né? Aliás, eu até queria aproveitar agora, antes de começar aqui, a continuarmos com você. Você está como pastor desde que ano, Luciano? Como pastor da Nova Semente, inicio agora junto com o pastor Edson. E você se formou em 2017? 2017. Tá. E eu continuei os estudos, né, com letras, e a pós-graduação em teologia também. E servi um tempo na comunidade judaica adventista de Campinas, como voluntário. Depois fui para o IASP trabalhar como professor. E agora está lá um novo desafio aí. Nunes. Poxa, que legal. Tão jovem e já envolvido com o estudo da palavra. E em letras também, eu acho que tem esse detalhe aqui, né, Luciano, da gente respeitar dentro do texto o seu contexto, né? Na sua visão agora como pastor e também como formado em letras, sobre esses dois pontos, texto e contexto. Bom, o Edson tinha mencionado alguma coisa já com relação à forma, né? Como é importante você olhar para a forma do texto. E a sua interpretação, a forma como você vai interpretar varia se é uma narrativa, se é uma poesia. Então, quando você olha para como o texto é escrito, você vai entender melhor o que está escrito, né? Quais são os significados que você pode ter quando você lê um salmo ou quando você lê uma história e tal. Então, você saber o gênero literário é uma coisa muito importante, a forma do texto. E quando você vai para a poesia, você tem muitas imagens que são colocadas, exageros e tal. No narrativo você tem isso numa menor quantidade. Então, quando você sabe o que você está lendo, você também vai saber até onde você pode ir na sua interpretação, isso também ajuda. E é claro que, quando você olha para o contexto imediato de um livro, você também consegue entender melhor alguns versos. Então, só para dar um exemplo. Eu gosto muito do livro de Jonas, né? Um livrinho curto, dá para a gente ler e reler várias vezes, e também muito bonito. E tem um verso, o verso 9, em que Jonas, pela primeira vez, ele fala, depois de fugir de Nínive e tal, ir para outro lugar ao invés de ir para Nínive, e ele fala, né? Sou hebreu e temo o Senhor que fez o céu e a terra. Então, essa declaração ela é muito bonita, né? Mas só que se você pega o contexto onde ela foi falada, onde Jonas está fugindo da presença do Senhor, então você fica com uma interrogação na cabeça, né? O que Jonas está querendo dizer? Ele teme, mas está fugindo do Deus que ele teme e agora fala que teme. Então, quando você olha para o que está acontecendo em redor, você vai fazer algumas perguntas, vai entender algumas coisas que vai ser chave para o seu entendimento do texto. Legal. Dentro do nosso manual, Edson, tem aqui um exemplo da palavra Adão, né, lá no original. Interessante, porque tem que saber um pouco do contexto para saber, naquele momento, se ele se refere ao homem no sentido genérico ou ao homem Adão, né? E isso daí é um problemão. Porque Adão, né, Adam, em hebraico, é um substantivo comum e é um substantivo próprio também. E aí você tem as regras clássicas, né? Quando está sem artigo é porque é o nome próprio, quando está com artigo é porque é o substantivo comum. Então, o nome próprio é Adão, o personagem Adão. O substantivo comum, Adão, é o ser humano, no sentido genérico. Só que o narrador ele não pensa nisso, não. Ele vai colocando Adão, às vezes com artigo, às vezes sem artigo, com artigo se referindo ao personagem, sem artigo se referindo ao ser humano genérico. Ele não está muito preocupado com a gramática, muitas vezes, porque isso acontece em literatura, né? Muitas vezes o poeta, o narrador, ele quebra as regras gramaticais para passar uma mensagem. E quando você lê os primeiros capítulos de Gênesis, principalmente do 1 ao 5, você percebe que ali, a gente crê que Moisés escreveu, que ali Moisés está querendo brincar. Jogar com as palavras, né? No bom sentido, jogar com as palavras, com o uso de Adão. Então, você só entende mesmo se você ler com cuidado. Se você ler com cuidado, você percebe, não, aqui é o nome próprio. Não, aqui é o substantivo comum. Aqui é ser humano, aqui é o personagem Adão. Mas você tem que ler com calma, porque ele, no hebraico mesmo, ele vai quebrando as regras gramaticais o tempo todo. Puxa, mas é complexo, hein? É complexo, isso é bem interessante. Negócio difícil, porque você tem que realmente entender da língua, saber o que você está fazendo. Exatamente. Não dá para ser literal vezes, nunca. E muitas vezes, e talvez essa seja a coisa mais difícil para quem não tem o conhecimento da língua original, é que você muitas vezes fica na mão das interpretações das outras pessoas, né? Então, um pastor chega e fala, não, lá é assim, lá é assado, ou o tradutor mesmo traduziu na nossa Bíblia já de uma maneira X ou Y ou Z, e você não sabe, você fica meio na mão deles, né? Então, a gente tem que
buscar sempre, eu falo isso para os meus alunos, também falo isso na nossa comunidade, é muito importante você buscar sempre conhecer mais, estudar mais. Se tem uma coisa, se nós acreditamos que Deus criou o mundo, se nós acreditamos que Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós, se nós acreditamos naquilo que a gente prega, então não tem nada mais importante para a gente do que estudar a Bíblia. Puxa, Nada mais importante. prioridade. É prioridade número 1. Mas muitas vezes a gente gasta tempo fazendo outras coisas. Já aproveita estudos de outros, não vai fundo. Exatamente, e a gente não lê. Então, muitas vezes, até uma brincadeira que a gente faz, né? Até com a lição da escola sabatina. Às vezes a pessoa gasta mais tempo lendo a lição da escola sabatina do que lendo a Bíblia. Então, as coisas têm que ser, né? Até tem uma escritora norte-americana, Ellen White, que a gente crê que foi inspirada por Deus também, que ela fala dela mesmo, né? O material dela diz, isso é a luz menor. Então, quando você estuda a lição da escola sabatina, o mais importante não é a lição da escola sabatina. É o que a Bíblia está dizendo ali. É ir para a Bíblia. Então, a lição, no meu entendimento, no entendimento da nossa igreja, a lição é uma ferramenta para fazer você estudar a Bíblia. Isso. Mais vezes. Exato. Então, gaste... Ela é importante, mas o estudo da Bíblia é muito mais, né? Ela é muito importante porque ela leva você para a Bíblia. Então, gaste tempo lendo a lição para ir na Bíblia. Exatamente. Estudar a Bíblia. Nesse contexto, Luciano, aí vem um detalhe bastante interessante, que é um exemplo bíblico dos bereanos, né? Eles eram muito dedicados ao estudo da palavra. E essa é uma das grandes heranças, né? Ele deixou, quando a gente olha para a história, tanto da igreja cristã, de como foi o processo, eu acho que a gente poderia dar até mais valor, né? Porque hoje é fácil, a gente tem acesso aqui, tem acesso no celular, na internet, ou você coloca até um videozinho, tem alguém que fala por nós, a gente não precisa nem ler, outra pessoa. Então, essas facilidades, às vezes elas criam uma acomodação que eu diria que até é novo na história, né? Recente, pelo menos, na história recente, porque muita gente sofreu para que a gente pudesse ter acesso, né? A Bíblia como nós temos hoje, livremente. Assim. Exatamente, E a gente tem que parar um pouco com a tal da preguiça, né? Então, porque vai dando uma preguiça mental. O brasileiro tem uma natureza fantástica, ele é alegre, ele é para cima, ele acredita, mas falta o brasileiro ler um pouco mais, né? Você que é um cristão, quer você seja batista, adventista, metodista e está acompanhando o programa, nós precisamos nos debruçar mais para ler, não apenas a palavra, mas livros que nos possam fazer entender a palavra, justamente por causa desse contexto difícil, cultural, que está tão distante da gente, parar com a preguiça de apenas pegar o estudo de um outro, né? Vou lá e pego um estudo já pronto do Edson Nunes, eu tenho que aprender a buscar, né? O Luciano está falando do contexto, né? Os contextos, eles são fenomenais, né? Então, coisas que a gente não faz e deveria fazer. Você vai ler o Salmo 51. Então, antes do Salmo 51, tem um trechinho que nas nossas Bíblias, na João Ferreira, etc., na Almeida, né? Está lá, Salmo de Davi, quando Batseba perdeu o filho, etc., etc., e tal. Aí você não lembra direito da história. Aí você vai ler o Salmo 51, você vai falar assim, que salmo bonito, nossa, que bonitinho e tal. Mas o ideal era você parar o Salmo 51, falar, poxa, deixa eu ler, volto, vou lá, em Samuel, vou ler lá a história, quando Davi viu Batseba tomando banho, mandou o marido dela para a guerra, para morrer, não sei o que lá, e arranjou um esquema. Quando você lê, tem um outro significado. Aí aquele salmo que ele fala assim, o meu pecado está sempre diante de mim. Opa, que pecado é esse? É Batseba, está sempre diante dele. Então ganha um outro significado o salmo quando você vê o contexto. A mesma coisa, por exemplo, com o livro de Ruth, que começa, no dia em que os juízes julgavam sobre Israel. Aí você continua lendo a história. A história não vai ter a mesma graça se você parar. Se você não parar, você tem que parar, Ruth, e voltar para o livro de Juízes. Aí você vai ler o livro de Juízes e já vai ver que era uma bagunça tremenda, cada um fazia o que queria, e até tinha uma frase muito marcante no livro de Juízes, que se repete algumas vezes, que é, e cada um fazia o que queria porque não havia rei em Israel. Nossa. Aí você volta para Ruth. Aí quando você vai continuar a leitura de assim, agora entendi. Agora entendi por que eles foram para Moab, o que está acontecendo, por que Boaz é tão louvado pelo que ele fez. Porque na época que o livro foi escrito era uma bagunça generalizada. Exatamente. Puxa, gente, passou tão rápido que eu estou aqui, coração doendo, ter que cortar a nossa conversa. Eu tenho certeza que os amigos em casa gostaram, cresceram,
mas você não perde por esperar pela semana que vem. Nós vamos dar Gênesis como fundamento, parte 1 e parte 2, com esses dois amigos, pastor Luciano Geraldo e Edson Nunes. Muito obrigado, gente, pela participação com a gente, e a gente se vê aqui no próximo programa, na próxima semana.